Boa Falta noite, um minuto. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa live dessa semana. Aqui, em nome de toda a nossa equipe Forteia, queria dizer para a professora Luciana que imediatamente aceitou o nosso convite para que a gente pudesse conversar e passar um pouco em cima de uma ideia super importante que a gente vem caminhando aqui nas nossas preocupações aqui no Brasil. Então, eu queria primeiro dizer que para a gente é uma honra, depois dizer que a Lu é uma grande amiga, uma querida, que já me acompanha há muitos anos. Então, para já, Lu, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e contasse um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, para a gente começar a nossa discussão aqui, tá? Com você aí a bola. Tá, muito obrigada. Então, pessoal, meu nome é Luciana Germano, eu sou brasileira, eu moro aqui nos Estados Unidos há 22 anos, mas sou fruto do Brasil. Eu atualmente trabalho com ensino fundamental, com educação de crianças. Eu sou professora no momento de kindergarten, no Wake County Public Schools, e a escola onde eu trabalho há 16 anos é a Dillard Drive Elementary School. E eu tenho uma fascinação por educação de crianças, né? E gostaria de, então, compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências aqui nos Estados Unidos. E é isso. E tem muita experiência, tem uma habilidade com criança, tem um entendimento científico sobre o aprender humano, especialmente as linguagens, essa coisa da linguística que é muito presente no estudo da Lu. Então, muito obrigada por a gente poder conversar. E o que eu queria aqui... Muito obrigada. Jogar a pergunta, que é o nosso tema de hoje, você concorda? A gente colocou como uma exclamação, como uma afirmação, que aluno é aluno em qualquer lugar. Mas aluno é aluno em qualquer lugar mesmo? Conta aí pra gente. Aluno é aluno em qualquer lugar. Às vezes quando nós estávamos trabalhando no presencial, eu, às vezes, ficava surpreendida com as coisas que eu via, que eram do ser humano, não é de onde você mora, não é de onde você ensina. O aluno é aluno, o ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? Então, as atividades que nós observamos no dia a dia das crianças, os interesses pelas brincadeiras, os interesses pelas piadinhas, pelas músicas, ele é muito intrínseco do ser humano, ele não tem alteração porque você mora numa determinada área, né? Agora, a preparação do aluno, ela é diferente, né? As necessidades são as mesmas, mas a exposição que o aluno tem, que a criança tem, depende muito do histórico familiar, depende muito do histórico socioeconômico que os pais apresentam para aquela criança. Então, quando um aluno chega, a gente tem que olhar no aluno não somente aquilo que o aluno é naquele momento, mas as coisas que o aluno traz, para que a gente pode ter aquela base para preparar melhor para que como a gente pode estar oferecendo para os alunos, né? E nesse dia a dia que você convive aí, você trabalha com crianças multiculturais, de crianças bilíngues, crianças que vêm incorporadas de outras culturas, não é? E a gente vai ter que considerar isso também, então, até o que ela come, a forma como ela veste, ou se tem uma deficiência ou não, isso acaba sendo uma coisa que vem agregar aí mais uma coisa que o professor tem que olhar, né? Isso. Então, uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que, indiretamente, todas as pessoas, todos os alunos de dentro da sala de aula precisam de um IEP informal, né? Tem aqueles alunos que, obviamente, precisam de uma IEP, que seria o Individualized Educational Plan, que pra gente é voltado àquilo. Isso chama PEI. Para a gente aqui no Brasil, isso. O IEP chama PEI. Isso. Mas, de uma maneira ou de outra, todas as pessoas precisam de um tratamento específico. O motivo pelo qual aquele aluno está na sua sala de aula sempre é específico. Uns aprendem o conteúdo de uma maneira muito mais rápida do que os outros têm um tipo de dificuldade, precisam de um material mais tangível para poder atingir aquela habilidade. Então, de uma maneira geral, o aluno, ele é aluno em qualquer lugar, né? E o professor,
cabe ao professor estar avaliando as necessidades específicas de cada um dentro de uma sala de aula. No caso, como você mencionou, como nós somos um distrito escolar bastante diversificado, nós temos não somente as necessidades básicas do aluno, mas também necessidades que vêm, que são colocadas junto com a cultura daquele aluno, né? Com as necessidades gerais daquela criança que ela tem, com que ela não tem também dentro da sala de aula. Desculpa. E aí, na sua realidade aí, você está numa escola comum, então é uma escola regular, comum, não é uma escola especial, não é isso? E você tem alunos com deficiência, então você dá aula, você tem contato com pessoas com deficiência. Conta pra gente como que é a sua relação com o aluno com deficiência. Que tipo de deficiências é mais comum aí na sua sala de aula? Certo. Bom, o aluno, quando ele chega, muitas vezes, ele já tem uma documentação, no caso, seria um trabalho que já foi observado já pelo pediatra, alguma coisa assim, se for uma coisa bastante severa. Então, vamos supor, se um aluno tiver um diagnóstico de autismo, muitas vezes, quando ele chega na escola, aos 6 anos, ele já tem um diagnóstico, ele já está recebendo intervenções. Quando isso não acontece, então, cabe ao primeiro professor ter o conhecimento de saber que alguma coisa não vai bem. Como nós temos muitos alunos de uma origem multicultural muito intensa, às vezes nós temos que ter o bom senso de avaliar. Essa criança está tendo dificuldade porque ela não entende o inglês, ou ela está tendo dificuldade porque ela não domina realmente esse conteúdo. Então, geralmente, nós temos algumas pessoas que vão estar ajudando, trabalhando junto conosco para ver se essa criança tem dificuldade também na língua materna, então daí realmente não é somente no inglês, né? Então, a gente tem que estar observando para ver quais são os tipos de necessidades desse aluno. Lu, deixa eu fazer só uma pergunta. Onde que essas crianças estão com 2 anos de idade, por exemplo? Aqui a gente tem as creches, por exemplo. As crianças vão para a creche com 2 anos. E a escolarização obrigatória aí onde você está, começa com que idade? E os bebezinhos vão para onde? Uma curiosidade que eu sei que muita gente tem. Certo. Ou não tem que ir? Não tem que ir para lugar nenhum. A educação obrigatória começa aos 6 anos, né? Se os pais querem, por exemplo, ter uma possibilidade de ensinar as crianças, né, a domicílio, eles têm que ter uma licença especial. Você não pode simplesmente falar, eu quero ensinar meus filhos em casa. Você tem que ir no departamento de educação e fazer toda a documentação. Mas as crianças, os bebezinhos, geralmente eles vão para os daycare centers, né, que são tipo uma creche. E não existe creche, por exemplo, e escola particular para bebezinhos. Ele é um centro, ele fica localizado na mesma área, então é de acordo de onde a área mais próxima à residência ou ao trabalho, o pai pode escolher, né? Os pais podem escolher. O que acontece é que o governo, ele emite um cheque para as pessoas pagarem a tuition, que seria, no caso, a mensalidade daquela escola, se, no caso, elas não tiverem essa oportunidade de estar perto delas. Eles qualificarem isso. Então, é a escola que pode servir o seu filho, que fica mais próxima ou da sua residência ou do seu trabalho. Não existe um centro como se fosse uma creche. Certo. Assim, algumas pessoas optam por ter uma pessoa que trabalha na casa deles, né? Geralmente são famílias de renda mais alta, e, no caso, levam para escolas particulares que sejam 2 vezes por semana, para ter uma interação social, alguma coisa assim. Mas a maioria das pessoas começam por volta de 5 anos, ou 4 anos no que nós chamamos desses preschool, né? Pré-escola, que seria antes do kindergarten. Certo, tá, entendi. Então, desculpa, eu te cortei, mas essa coisa do contato no dia a dia, dentro de sala de aula com deficiência, o que mais aparece para você aí, como dentro da sua sala de aula? Geralmente, as escolas, quando eles iniciam um período de avaliação dos alunos, eles
evitam um pouco de colocar um rótulo na criança, porque às vezes existem crianças que têm um tipo de deficiência, mas que têm outras comorbidades associadas. Então, a gente geralmente coloca simplesmente um atraso no desenvolvimento, até 7 anos de idade. A escola não dá um diagnóstico, né? A escola tem um outro papel. Aqui também é assim. Isso. Então, nós geralmente colocamos... o diagnóstico não é feito pelo professor, de maneira nenhuma. Ele é feito por profissionais que são profissionais de apoio. No caso de uma criança, quando ela tem um atraso no desenvolvimento, nós não temos certeza exatamente se é por causa de um autismo, ou por causa de um TDAH, ou se é pela mescla de ambos. Então, simplesmente, a criança é colocada como um atraso no desenvolvimento. Porque nós podemos concordar que várias dessas desabilidades, no caso, estão associadas com um atraso no desenvolvimento infantil. Então, fica somente dessa maneira. Daí, as áreas da AIP são focadas exatamente no que a criança precisa. Né? Se ela precisa de TO, se ela precisa de uma terapia de fala, que seria a fono, no Brasil. Então, essas áreas são todas feitas depois de determinadas necessidades. Mas o que a gente mais vê mesmo são crianças com TDAH, e crianças com dificuldade na articulação da fala. Isso. Tá. E crianças dentro do espectro. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você falou aí da fono, da terapeuta ocupacional, da psicóloga. Sim. Eles ficam na escola. Qual é o turno escolar aí, onde você trabalha? Nos Estados Unidos, de uma forma geral, o turno escolar vai de que hora a que hora? Certo. Existem algumas escolas nos Estados Unidos que servem os alunos de kindergarten das 9 da manhã até meio-dia, depois o outro grupo da 1 até as 5 horas da tarde. Mas a maioria deles são de período integral. A escola elementar aqui funciona de maneira integral, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, e aí, que hora que essa criança iria para uma... Como é que funciona esse lance aí do serviço de saúde, do psicólogo, quando um aluno seu precisa de fono, de terapeuta ocupacional, de fisioterapia? Sim. Como que faz isso? Onde que a mãe vai? Certo. A mãe praticamente não tem, assim, tanta necessidade de estar envolvida nessas atividades, porque elas acontecem todas dentro da escola. Então, certo. As escolas têm. Todas as escolas têm uma terapeuta, né, de fala, que nós chamamos de fono, todas elas têm uma, e a terapeuta de fala tem uma, a fono tem uma, tem a agenda dela, isso, tem a agenda dela, e ela, tem a agenda, e ela, são 30 minutos, geralmente, dependendo da necessidade do aluno, às vezes 30 minutos uma vez por semana, mas a maioria das vezes 30 minutos 2 vezes por semana, né? E o que ela faz? Ela pode fazer o sistema de... Ela tira o aluno de dentro da sala de aula, ela vem, busca o aluno, às vezes ela tem uma assistente para não ter esse período de transição, e ela pode... ela monta essa agenda dela, mas o aluno não pode perder alguns blocos de ensino fundamentais. Por exemplo, matemática, não pode perder. Sei. Na área de gramática, na área de interpretação de texto, essas áreas, ele não pode sair. Ele pode sair, por exemplo, numa hora de educação artística, numa hora de uma aula de música, numa hora de uma aula, por exemplo, de uma atividade, assim, vamos supor, de estudos sociais, alguma coisa assim, ele pode sair. Tá. Mas durante um período de um bloco fundamental, que nós chamamos, não pode. Tá. E a mãe não precisa pagar nada por isso. Ele vai absolutamente não. Nada. Tá. Então, ele pode ser atendido por uma fono, por uma terapeuta ocupacional, por uma psicóloga, vai para a escola e não paga nada por isso. Isso. A função da psicóloga dentro da escola não é, por exemplo, oferecer apoio de mudança de comportamento. Ela é simplesmente na área da avaliação. Da área cognitiva, como que a criança está fazendo os desempenhos. Então, ela é a peça fundamental na hora de uma determinação de uma AIP e da qualificação do aluno para ensino de educação especial. Mas ela não oferece terapia cognitiva. Tá,
Entendi. De mudança de comportamento, nada disso. Uhum. Ela pode sim, desculpa. Não, pode ir. Ela pode sim oferecer algum apoio dentro da sala de aula de uma maneira integrada, por exemplo, para histórias sociais e coisas assim. Certo. Então, ela não tem nenhum impedimento do psicólogo participar de um encontro na sua aula? Não, absolutamente não. Certo. É encorajado, na verdade. Tá. E o que acontece, por exemplo, como que é essa relação entre escola especial, a sala especial, porque a gente tem uma tendência aí mundial da inclusão, que olha um pouco por alguns excessos, muitas vezes, da inclusão total, do aluno que só tem que ir para a escola comum. Como que o que acontece aí? Existe uma escola especial, existe uma sala especial para alunos com deficiência dentro da escola comum? Como que é essa relação entre o que é especial e o que é da escola comum? Certo. Entendeu? Pergunto. Entendi. A inclusão aqui nos Estados Unidos, ela é vista de uma maneira um pouco diferente do Brasil, de algumas pessoas que eu tenho visto. Às vezes, as pessoas acham que a inclusão, eu acredito que a inclusão é muito importante, porque o aluno tem, às vezes, a habilidade de ter uma performance excelente dentro de uma sala de aula regular. Só que, como educadora, eu vejo da seguinte maneira, muitas vezes o professor de educação regular não está treinado para oferecer para um aluno que tenha altas necessidades especiais dentro de uma sala de aula regular. Então, as escolas, a maioria delas, tem uma sala de educação especial, ou então várias salas de educação especial, com professores altamente treinados para desenvolver atividades que são exatamente voltadas para a criança com educação especial, e são geralmente agrupadas de acordo com as necessidades. Dentro da sala de aula regular, existem sim alunos que têm uma IEP por determinadas necessidades especiais. Mas, geralmente, esses alunos, eles têm um desempenho muito bom dentro da sala de aula regular. Se o aluno não está desempenhando super bem dentro da sala de aula regular, então, acredita-se que a IEP, que o PEI, deve ser reavaliado, para que a gente possa estar oferecendo para esse aluno as melhores condições para ele poder desenvolver, né? Porque aqui a gente vê muito isso, essa coisa de... a gente escuta o senso comum, muitas vezes, falar que não existe mais escola especial nos Estados Unidos, que não existe mais sala especial, mas a gente vê que isso existe e tá... E o convívio é muito pacífico. Isso. Então, a gente não vê, a gente não experimenta essa brigaiada que a gente vê. Muito tranquilo aqui, as pessoas preferem, muitos pais preferem que os alunos estejam dentro de uma sala de aula especializada, porque a quantidade de alunos é menor, o apoio que eles têm é menor, o espaço que eles têm é específico para eles poderem estar explorando. Não existe muito isso, esse preconceito, essa falta de aceitação que às vezes existem em alguns lugares. Não estou dizendo especificamente do Brasil, mas em alguns lugares. Sim, né? Com certeza a gente ainda tem que caminhar muito nessa discussão, né? Nesse lance aí do até que ponto o especial acaba sendo algo ruim, né? E até que ponto o comum, no sentido do regular, é algo 100% benéfico. Então, é uma coisa que a gente precisa discutir e a gente não tem resposta para isso ainda, né? E agora, existe um currículo adaptado, que nós temos o currículo fixo, né? Mas ele é adaptado, é o mesmo currículo adaptado para uma criança com determinadas deficiências ou necessidades. É isso que eu ia te perguntar. Isso. Eu ia entrar nessa coisa do planejamento, do IEP, ou do PEI, como a gente chama aqui. O que você sugere, assim, o que você entende como importante para os educadores que estão ouvindo agora? Que elementos a gente podia dizer para pensar num IEP, a gente tem que pensar nisso? O que você falaria sobre isso? Aqui a gente não monta nenhum IEP antes de ter dados concretos. Não tem como a gente... Eu até fiz nota aqui, por exemplo, os componentes do IEP, no caso. Quais são as partes do IEP, né? Quais são as partes mais importantes? Então, no caso, é o aprendizado do aluno. Se o aluno não está, por algum motivo, ele não está desenvolvendo
as habilidades acadêmicas dele, os sociais dentro da escola, então os ajustes têm que ser feitos. Uhum. Quem vai determinar isso? Não é o professor sozinho, é um time. Uhum. Então, a gente tem que estar fazendo aquelas atividades, no caso, como eu estava te explicando, são aquelas conferências que a gente faz semanalmente, né? Que são tipo uma comunidade profissional. Uhum. Como muitas vezes, às vezes eu estou junto com você e eu falo, se por acaso acontece isso com um aluno, o que você acha? Uhum. Né? E são muito válidos esses tipos de discussões que nós temos. Com certeza. Então, semanalmente, os professores se encontram para discutir algum livro, fazer uma leitura de alguma coisa que seja interessante. E, no caso, fazer determinações. Falei, eu estou com um aluno, ele não está desenvolvendo nessa área, eu estou preocupada por isso, por isso. Então, daí, no caso, os professores sugerem algumas atividades, sugerem mudanças de algumas coisas que podem estar influenciando nisso. Depois, nessa parte que seja mais informal, a parte do IEP mesmo, ela começa depois de, no mínimo, 6 semanas. Se tiver alguma coisa muito, assim, preocupante daquele aluno, então nós temos que montar aqueles dados, ver qual é a área, colocar metas. E nessas 6 semanas vai avaliando. Isso, então, e marcando todos os resultados. Certo. Por exemplo, uma coisa bem básica, vamos supor que um aluno não consegue pronunciar os sons de algumas letras. Uhum. Vamos supor que o goal seria dele, a meta seria 20 letras. Uhum. Mas até agora ele só consegue 3. Então, você não vai colocar uma coisa fora do tangível, né? Não vai colocar, por exemplo, até semana que vem eu quero que ele saiba 20 letras. Você coloca, se ele sabe 3, vamos tentar 5, 6. E aí vai colocando os gráficos para ver como que está melhorando. Você sabe que você está falando uma coisa que a gente tem ouvido muito, aqui, especialmente aqui no Brasil, que é levar a ciência para dentro da sala de aula, transformar os professores em cientistas. Isso significa colher dado. Isso, colher dado. A gente colhe muito dado aqui. Então, isso a gente não vê isso aqui no Brasil. Então, vocês precisam fazer isso também. Então, o professor não é isento. O professor é um cientista no sentido de ver ocorrência, frequência, o quanto essa criança aplica, isso é dado estatístico. Então, isso faz parte do dia a dia do seu dia a dia e dos professores na sua realidade, é isso, né? E a gente acaba envolvendo os alunos nisso também. Sabe que eles amam? A gente dá aqueles marcadores de textos para eles e a gente fala, olha só, e seu gráfico está crescendo. E eles amam ver o crescimento do gráfico. Quando o aluno faz parte, ele se torna uma ferramenta para o professor, porque ele está envolvido naquilo, a menos que o aluno não tenha consciência, não tenha habilidade. Mas a maioria dos alunos, eles gostam de ver que ele está fazendo progresso naquela área, né? E é muito importante essa coleta de dados. Mas o professor tem que aprender como fazer essa coleta de dados. Exatamente. A gente fala, tem que fazer coleta de dados, mas como? Coitado do professor, se ele não for treinado nessa área, não existe como a gente estar produzindo alguma coisa que a gente não sabe como fazer. E também não tem nem como apreciar o resultado de uma coleta de dados, se você não tiver uma participação naquilo. E para onde vai depois? Por exemplo, durante 15 dias, colheu dados sobre determinada coisa. Como é que vocês organizam isso? Nessas reuniões, vocês se organizam? Nessas reuniões, isso. Vai discutindo. Certo. Isso. Então, algumas avaliações, porque existe aquele currículo fixo obrigatório, né? Então, algumas das avaliações nós fazemos separadas dos professores. Mas algumas das outras avaliações são avaliações idênticas. Por que nós fazemos essas avaliações idênticas? Por quê? Por exemplo, se eu faço uma avaliação, 50% dos meus alunos não obtiveram, no caso, me faltou a palavra em português agora. Resultado? Isso, se eles não... Desempenho, é o que você quer pensar. Não é? Mastery, isso, não tiveram desempenho nessa área, então significa que o problema não está no aluno, está na minha instrução. Certo? Então, por isso que é importante que os outros professores também tenham avaliado, porque são crianças
da mesma idade, do mesmo, provenientes da mesma área. Então, você comparando que o outro professor, vamos supor, se os 80% dos outros alunos obtiveram êxito, e os meus só 30%, 40%, 50%, então significa que a minha instrução, alguma coisa ocorreu. É um parâmetro, é uma questão de parâmetro. Então, são avaliações importantes essas. Né? E daí, essas avaliações que nós tomamos como base nessas reuniões que nós fazemos, que são as reuniões com os times, né? E aí, a partir dessas avaliações, é que levanta os objetivos de ensino. Porque a gente vê, a gente ainda vê muita dificuldade dos educadores, principalmente crianças com autismo, né? Que é a nossa realidade, a minha realidade, basicamente. O que eu vou ensinar para ele? Eu começo por onde? Porque se é um menino que está nesse ponto um pouco abaixo, ou até muito abaixo do que se esperaria pela seriação ou pela faixa etária, o professor fica meio pirado, porque ele fala, por onde que eu começo se é um menino que nem olha para mim? Como é que, sabe? Pelo mais básico. Sempre pelo mais básico. É sempre importante começar por uma área que você já sabe que a criança tem aquela habilidade. Então, começa pelo mais básico, simplesmente para confirmar, e depois começa aumentando aos poucos. Com certeza. Sempre isso é uma base. E sempre há algo a aprender. Então, assim, as crianças que não conseguem olhar para você, nós vamos arrumar um jeito de ensinar ela a olhar para você. Então, os professores têm bastante problema com isso, porque eles já querem entrar no primeiro bimestre do adição com reserva. Isso, o cara não está ainda nessa vibe, nem nesse ponto do desenvolvimento para aprender isso. E aí vem algumas cobranças, inclusive dos próprios pais, de que siga aquele livro-texto, de que tem que seguir aquela apostila, mas os meninos não têm os comportamentos essenciais que são importantes e fundamentais para que outras habilidades possam vir. Então, é bem importante aí essa sua colocação, que é para os professores abaixarem um pouco a expectativa às vezes, para ir do mínimo para o máximo, né? Do menos para o mais. Isso, e dividir a atividade também em quantidades menores. Tá. Não tem como a gente dar uma página inteira e falar para a criança, resolve 30 problemas de matemática, que se a criança não está conseguindo nenhum. Então, talvez, alguma coisa, mesmo que seja um material diferente. Né? Esses dias eu estava trabalhando com uma criança que não estava conseguindo entender, por exemplo, deixa eu fazer. Posso usar? Depois para te mostrar, eu tenho essas... Por favor, eu queria dizer boa noite, pessoal que está aí, depois eu vou colocar algumas perguntas, tá? Algumas participações aqui do pessoal que está aqui com a gente. Eu vou fazer é bem básica. Eu tinha uma criança, eu tenho esse aluno ainda. Então, ele não estava conseguindo entender que, por exemplo, 5 é 5 de qualquer maneira, né? Então, nós estávamos fazendo por uma apostila. Então, era, no caso, vamos supor, 5, ele não estava entendendo que 5 é 5 e 0, são 5, 4 e 1 são 5, né? E assim por diante. Você pode mudar de qualquer maneira, ele não estava conseguindo isso, não estava conseguindo entender de maneira nenhuma. Quando eu usei, na verdade, foram essas mesmas canetas que eu usei, para poder explicar para ele dessa maneira, ele entendeu no mesmo momento. Então, é muito importante também o professor estar adaptando o material para o aluno. Essa coisa coisas tangíveis fazem uma diferença, né? De kinestético fazem uma diferença grande. Com certeza. Essa, na minha opinião, a beleza do procedimento de ensino está associado à grandeza e à riqueza do material estruturado, tangível, exatamente nessas circunstâncias. Então, que bom que isso também vem sendo pregado. Eu vejo muito isso aqui. Os professores estão percebendo isso, sabe, Lu? Então, isso é indo para além daquilo que uma apostila está colocando. Isso para a gente é sensacional, porque imagina o que aconteceu com o ensino na pandemia. Eu até queria te perguntar isso, porque a gente perdeu um pouco do aluno, a tangibilidade do material com alguns alunos. Eles tiveram que ficar assim, como eu estou com vocês. Como é que você fez aí? Porque você não foi para a sala de aula, você tem uma sala de aula de crianças, nós estamos há um ano já assim, como é que tá? Me conta. Como é que você se virou? No começo, quando nós começamos com o ensino remoto, foi assim, os primeiros meses foram
o que o ano letivo termina em junho. Então, quando nós começamos em março, nós já estávamos já praticamente no final do ano letivo. Aham. Então, os alunos já tinham eu já conhecia os alunos muito bem, né? Então, quando nós começamos esse ano, eu fiz a opção pela academia virtual. Então, na verdade, esses alunos estão ou indo muito bem, porque eles têm um apoio imenso dos pais, ou eles não estão indo bem. Né? Então, está tendo, assim, não tem praticamente meio termo. Eles estão praticamente, mas a minha grande maioria está indo muito bem, porque nós temos um apoio, um suporte muito grande dos pais. E como que faz quem não tem um computador, ou todo mundo tem? Todo mundo tem o computador. Por quê? Porque, bom, primeiro mundo é diferente, infelizmente não funciona assim, né, no Brasil, mas as pessoas que não têm condições de comprar um computador, eles estão emprestando os computadores do distrito escolar. Então, eles dão o número do CPF, vamos supor, e daí eles retiram o computador e no final do ano letivo eles devolvem. Devolver, tá. Isso. Beleza. E também tem aqueles conexões de internet que eles... Sei. Hotspots que eles têm. Isso, tá. Isso. E aí... Então, em caso de material. Uhum. Material, nós temos distribuição 4 vezes por ano, então já distribuímos o 3º bimestre, logo a gente vai começar a distribuir o 4º bimestre. Então, eles vêm todos eles com apostilas, com materiais tangíveis para as crianças estarem trabalhando. Eu uso tudo isso junto com eles todos os dias. E as aulas são ao vivo. Da mesma maneira como que eu estou trabalhando com você aqui agora, elas são ao vivo. As atividades de tarefa, elas são feitas, todas elas, por um programa chamado Seesaw. Eu coloco as atividades lá, a criança completa, quando terminado, eu recebo a informação que está terminada, eu vou lá e termino de dar o feedback para eles. E quanto tempo dura essa aula? É o período, o turno mesmo? Das 9 às 4? O dia todo. O dia todo. Isso. Das 9 às 4. É um pouquinho menos, das 9h15 até as 3h45. E daí tem embutido, durante esse período, durante o dia, tem embutido o almoço deles, e tem embutido as aulas de tarefa independente, de ensino independente, porque a gente não pode também exigir que uma criança tenha 6 horas de tela, né, na frente de uma tela por dia. Então, nós temos, no máximo, 30 minutos, aí depois tem 30, 45 minutos de atividade. E a maioria deles, tem alguns que não entregam uma atividade que é subsequente à aula virtual, né, face a face, face, mas a grande maioria, vamos supor, 90% dos meus alunos, enquanto eles estão na aula independente, eles estão firmes, estão trabalhando mesmo. É uma gracinha. Olha, maravilha, hein? É uma gracinha, são um doce de crianças. Que bom, fico contente também de saber que pode funcionar quando bem organizado. Quando bem organizado, quando bem estruturado, pode funcionar, né? Isso, eu estruturo muito bem as aulas, eu uso bastante aquele Google Slides, eu coloco todas as coisas já prontinhas, e sempre pensando 2 semanas na frente. Né? Tá. Sempre. Muito bem. Eu vou abrir aqui para pergunta, deixa eu só mostrar. Se você quiser dar sua amiga está aí, nossa companheira aí, fala um alô para ela. Eu vou falar um oi para a Asma Kenafra, ela é mãe de uma das minhas alunas. Eu convidei, é uma das alunas exemplares que eu tenho. O nome dela é Amela. Então, pode falar. Amela! E as pessoas estão dizendo boa noite. O pessoal está dizendo oi. Tem uma pergunta aqui da Andréia, ó. Se existe socialização em crianças da sala de educação especial ou da escola de educação especial com as crianças da sala regular? Existe. Inclusive, nós temos algumas crianças da educação especial que se dão muito bem dentro da sala de aula regular.
Uhum. Então, existem blocos, por exemplo, que eu tenho alguns alunos, esse ano não, no virtual, mas quando nós estamos dentro da sala de aula, eu tenho alunos que vêm da educação especial para dentro da minha sala de aula, né? E um calendário já não de vez em quando, tem aquela coisa já certa, né? Por conta também da necessidade do aluno de educação especial ter uma coisa mais concreta para ele saber quando ele vai. Então, às vezes, eu tenho alunos que vêm para aulas de matemática ou aulas de interpretação de texto, porque é muito comum, às vezes, alunos dentro do espectro de ter dificuldade na área de compreensão de textos. Uhum. Então, eles me mandam essas crianças regularmente. E outra, acho importante a pergunta da Andréia, porque as pessoas entendem que ir para a escola para socializar já é suficiente. E não é suficiente. Então, nós passamos, aqui no Brasil especialmente, a gente passou por essa ideia errada de que, pelo menos ele está socializando, deixa ele lá na escola comum, pelo menos ele está socializando. E o que a pesquisa diz? Nem isso acontece para um determinado grupo. Porque se pelo menos ele aprendesse a fazer amigos, ter amigos, se comportar como um par da sua mesma raça, da mesma idade, ainda vale, que beleza, vamos botar o cara lá para socializar. Mas a pesquisa não diz isso para a gente. Então, ele perde a chance de estar num ambiente de exposição e de enriquecimento para aprender alguns comportamentos que serão importantes e ainda não socializa. Então, o que a pesquisa mostra? Principalmente entendendo que a função da escola é ter um marcador bem delimitado de o que é que a gente quer ensinar e que a gente precisa ensinar essa socialização lá no centro cultural, lá na piscina comunitária, lá no quadra de tênis, na biblioteca municipal, na festa de aniversário do primo. Quer dizer, existem situações de generalização da socialização, e o que a gente chama de socialização, estar com o outro, compartilhar com o outro, conviver com o outro, na mesma intensidade linguística e lúdica, porque não é simplesmente estar ali perto. Então, nessa perspectiva, Andréia, já fazendo aí, enfiando o dedo no meio da prosa, é importantíssimo que as pessoas socializem dentro da escola. A escola é um ambiente socializador, mas ela não é exclusivamente socializadora. Então, nós não podemos jogar para a escola a função de ser responsável pela aprendizagem por imitação, por exemplo. Porque tem muita eu acredito que a socialização vem como consequência, né? Dentro da escola. E eu acho que está lá pela parte acadêmica, de todas as áreas que vão estar fazendo parte do desenvolvimento do aluno, e a socialização não é exclusiva dentro da escola. Foi muito boa a pergunta da André, viu, André? Obrigadão pela sua pergunta. Obrigada. Porque a gente escuta isso, inclusive, da PAI aqui no Brasil. Mas ele vai para a PAI, então ele não vai socializar com o amiguinho do colégio da esquina. Ele vai fazer isso num outro momento. Eu tenho um monte de amigos que são da minha época de escola, da minha classe, mas a grande maioria dos meus amigos não estudaram comigo. São amigos que eu tinha na rua, são amigos que eu conheci no catecismo, na aula de piano, passeando. Então, isso é super importante. Então, André, sua contribuição foi legal aí para a nossa discussão, viu? Obrigada, valeu. André. Tem uma... Deixa eu ver, essa pergunta veio legal. Tem aqui um recado para você. Jean. Oi, Jean. Saudade de você. Que bom que você está aqui vendo a gente. Um beijo para você. A Glauber está dizendo da importância da organização. E a gente... Por isso que a gente usa muito a caixa, a gente usa muita cesta, a gente usa muito saquinho, a gente usa bandeja, a gente usa... Isso não é exclusivo do ensino estruturado, incorporado em TEACH, por exemplo, ou a organização de um arranjo do ambiente que a gente vê no manejo comportamental. Isso é da necessidade que o homem tem. Eu estou vendo a Lu ali atrás com umas cestinhas azuis atrás dela ali. Olha lá. Nós temos tudo com etiquetinha de provocar isso, né? De colocar as coisas em ordem. Então, isso justifica-se, inclusive, no planejamento, a gente pensar nessa organização aí. Um abraço, Glauber. Eu acho que a organização também curricular é muito importante. Existe uma importância muito grande daquela organização, do mapeamento do currículo. Se você não sabe onde você vai, você não sabe, você fica completamente perdido.
né? E eu acho importante também a organização vertical também do currículo. Saber se seu aluno está preparado para o próximo ano. O que é ensinado no próximo ano. Também eu acho muito importante, não só a organização física, do espaço físico, dos materiais, mas a organização do conteúdo de ensino. Outra coisa, Lu, ó, a Clarissa está perguntando, boa noite, Clarissa. Como é que se os pais participam do processo avaliativo? Em que nível se dá a aceitação do pai, a autorização do pai para a gente fazer coisas? Qual é a relação dos pais com esse planejamento aí? Certo, então tem o questionário dos pais, né? Inicialmente, tudo tem que ter a permissão dos pais. A gente não vai começar a avaliar um aluno, entrevistar um aluno antes que os pais estejam de acordo com isso. Isso é super importante. Inclusive, muito importante. Os pais precisam autorizar que eu vou avaliá-lo. Exato. Os pais estão cientes que ele será exposto a algumas condições de teste. E isso aqui a gente não vê. Então, os pais, eles meio que têm que entrar na roda, têm que entrar na dança, e, sabe, essa coisa do contrato para várias coisas, a gente só vê um contrato na burocracia da matrícula, quantas parcelas você vai pagar, quanto vai custar, não. Mas esse contrato de manejo de comportamento, esse contrato para quais são as possibilidades, até onde o pai pode me ajudar, a gente fala um pouco nisso aqui. Existe toda uma teoria para isso, de um planejamento participativo, existe isso dentro do projeto político-pedagógico das escolas, mas a gente ainda vê que caminha, né? Sim, a participação dos pais geralmente é fundamental e inicial, né? Nós, assim, perguntas que só os pais sabem responder muitas vezes, do comportamento do aluno, da prematuridade, talvez, do aluno, né? Da gestação do aluno, de quando começou a andar, quando começou a caminhar, etc. A parte acadêmica da avaliação, eu acredito que não... Assim, eu acho que o envolvimento é possível, mas muitas vezes nem todos os pais têm a habilidade de estar entendendo exatamente o que o professor está fazendo para avaliar. Então, eu acho que são situações assim distintas. Tem que analisar uma a uma. Isso. Ó, tem uma pergunta da Rosalene, se tem algum aluno que ficou sem participar das aulas remotas porque não se adaptou ao sistema da aula remota, ou pela gravidade de ser um aluno mais severo, alguma coisa. Tem sim, tem alguns alunos que não estão participando, mas a adaptação é feita para eles também. Isso, aí ela continua, como é que se resolveria isso, se uma criança não se organizou aí? Eu tenho alguns professores que estão trabalhando, por exemplo, eu tenho 18 alunos na minha Virtual Academy, né, Academia Virtual. Como eu disse antes, ao vivo, as reuniões são todas ao vivo. Eu tenho um aluno que ele participa de algumas das minhas reuniões em tempo reduzido, porque para ele é impossível ele ficar o tempo todo. E depois ele tem uma reunião separada. Durante a semana, a mãe leva ele na escola, individualmente, separado com uma outra pessoa de apoio. E ele já educação especial. E ele já teve, no envio do material dele, o material dele já foi diferente daquele. Já é diferente, isso. Existe o ajuste do material é diferente. Então, a metodologia é diferente e o material é diferente. Não é isso? Isso. Tá. Inclusive, as atividades que eu faço com ele, eu tenho que fazer todas daquele Minecraft, sabe? Eu estava fazendo a maioria do Minecraft, agora eu consegui mudar, porque eu estava fazendo, por exemplo, adição, tudo, eu colocava coisas do Minecraft. Por isso que é importante aquele Professional Learning Community que eu disse, que são aquelas comunidades que você faz, aqui que conversando... Isso chama grupo de estudo aqui. Isso, conversando num dos grupos de estudo com uma das outras pessoas, ela falou, você está modificando todas as atividades para ele? Falei, não todas, mas muitas. Ela falou, vamos tentar de uma maneira diferente para ver se ele aceita. Quando termina a atividade normal, que estava fazendo com os outros alunos, a gente oferece alguma coisa Minecraft para ele fazer. E deu certo, funcionou. Sim, com certeza. Você vai na motivação e na consequência, acrescentando uma consequência boa, né? Então, é muito importante reforçando. Isso. Adriana, oi, Adriana. Beleza? Beijo pro João aí. Que tipo de atividades são realizadas com os alunos no momento da aula ao vivo?
Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas acho que para voltar aqui, eu estou no caminho. Algumas atividades eu faço, Hugo, algumas atividades eu faço com eles, trabalhando materiais mesmo. Eu tenho aqui, junto, todos os meus materiais que eu uso, são coisas tangíveis para matemática, tudo que se quiser depois eu mostro como funciona. Algumas eu faço em algumas programas oferecidos pelo Google, gratuitos que existem, que você vê a criança escrevendo com o mouse na tela, movendo coisas para contar. São todas elas que você pode fazer mesmo de manusear dentro desse programa. E não precisa pagar por isso. Não, eu posso até ensinar depois, se for necessário, como que a gente monta as atividades e tudo. Porque isso, eu creio que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, mas eu entendo que tem muitos professores que não tiveram treinamento para ferramenta, sabe? Isso. Então, simplesmente pegaram a apostila, mostra assim, e fala, olha, aqui, tá vendo, a página tal. Quer dizer, só filmou algo, então isso é muito difícil. Não dá certo, não vai rolar, né? A gente vê que o negócio não funciona aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nós temos 15 minutos, tá? Então, se o pessoal quiser fazer alguma outra participação, o que eu queria... O que quiserem de ajuda, no caso de montar uma aula, eu posso fazer uma demonstração algum dia de como eu trabalho, como eu faço com os alunos, como que eu coloco tudo nos programas, eu posso tirar essas dúvidas. Claro. Podemos combinar, eu acho que seria de grande valia. Mãe, boa noite, mãe. Beijo, obrigada por estar aqui. A gente pode combinar isso com o grupo, a gente tem bastante professora que acompanha, a gente combina umas ferramentas, pegamos um dia à noite e fazemos isso. O pessoal concorda, tenho certeza que o pessoal vai assistir. Vamos fazer isso então, Lu. Bom, para a gente partir aqui para o nosso último momento, pergunta final. Se a gente pensar que aluno é aluno em qualquer lugar, a gente pode dizer que professor é professor em qualquer lugar? O que você me fala? Parece aquelas Marília Gabriela, sabe? Sim. Sim, o professor é professor em qualquer lugar. Eu acho que a responsabilidade do professor é idêntica em todos os lugares, independente da área onde ele está. O propósito tem que ser o mesmo, a motivação tem que ser baseada naquele propósito. As condições das escolas não são as mesmas, mas a gente sempre tem que estar focado no que a gente tem, no que a gente pode fazer, não no que a gente não tem. O que nós não temos são muitas coisas. Eu não tenho muitas coisas no meu ambiente de trabalho, mas eu tenho que estar focado no que eu tenho e no que eu posso fazer. Então, acho que o professor é o professor em qualquer lugar. Ele é um instrumento fundamental da modificação e da parte ativa do aprendizado do aluno. E uma coisa que eu vejo muito é que os professores, eles estão até muito cansados, estão esgotados, estão trabalhando muito mais do que estavam trabalhando afora algumas condições que a gente ainda escuta, de que o professor não quer trabalhar, o professor quer ganhar para ficar em casa, o que é um absurdo. O que a gente experimenta no dia a dia é totalmente o oposto, os professores estão sofrendo e adoecendo com isso. E quando a gente vê algumas experiências de sucesso da teleaula, ou experiências de sucesso com alunos da inclusão, nessa possibilidade que a pandemia trouxe para a gente, eu vejo os professores colocar, porque na Itália tem um programa que a pessoa praticamente sai de dentro do computador, e aqui eu não tenho nem celular para ver, não tenho nada. O que eu teria para dizer, porque eu trouxe a Luciana justamente para responder essas duas perguntas. A Luciana está nos Estados Unidos, a Luciana tem condições de trabalho diferente da nossa, a Luciana tem acesso a alguns mecanismos de instrução que nós não temos aqui, porque a cultura americana é outra, o sistema de ensino americano é outro, mas o que ela contou para a gente é exatamente o que nós podemos fazer, é o mesmíssimo pensamento, o aluno é aluno em qualquer lugar, o professor é professor em qualquer lugar, ainda que algumas condições culturais, financeiras, pareçam ser como barreiras, nós temos a possibilidade de transpor essas barreiras, né? E ainda que seja meio romântico isso, né? Parece uma coisa meio... romantizada. Mas não é. O que nós vamos falar, professor? Falar, professor, se vira aí. Não, a gente tem que dar mão para o professor e eles, Lu, aqui no Brasil, eles estão muito empenhados. A gente vê que eles estão realmente dando sangue para
tentar fazer esse negócio Eu acontecer. observei, quando eu estive no Brasil, eu fiquei felicíssima de ver quantos professores estão tendo desejo de melhorar, de quantas pessoas têm conhecimentos muito valiosos do Brasil. Eu creio que a gente está... saímos um pouco da morosidade que a gente passou, principalmente com relação ao aluno com deficiência, sabe? A Nilva está dizendo, como é que prende a atenção do aluno com TEA e TDAH numa aula online? Olha, se você souber, Nilva, você me avisa, porque até agora eu não sei responder muito. Vamos ver o que a Lucera tem aí, porque prender a atenção do aluno TEA com comorbidade com TDAH, o negócio tem que ser muito complicado. Eu vou responder porque eu penso. Se e vou atravessar a sua conversa aí, porque hoje me fizeram essa pergunta hoje também. Eu penso o seguinte, vamos ver o que a Lu vai falar sobre isso. Se não tiver um mecanismo de metodologia e um material adequado, não vai adiantar a aula online para esse menino, porque ele vai vazar, ele vai sair correndo, ele vai fazer qualquer outra coisa e não vai aprender. Então, você tem que fazer todos os ajustes antes. O que você acha disso, Lu? Eu acho que depende, depende do grau, né, de tolerância do aluno. Eu acho que eu tenho um que fica assim, bastante distraído. Então, o que eu tenho feito é, durante o período de atividade independente que eles têm, da tarefa mesmo, eu chamo esse menino e trabalho com ele 5 minutos, às vezes 5 minutos com ele sozinho, são mais valiosos do que 25 minutos em grupo. Com certeza. E eu acabei descobrindo, muitas vezes, me parece, vai aumentar meu tanto de trabalho. Não, de maneira nenhuma. Porque esses 5 minutos que eu passo com ele, a mais, na verdade, são múltiplos minutos que eu não preciso estar ficando preocupada de estar redirecionando a atenção dessa criança. Sim, você ganha lá na frente depois. Isso. Né? E ele também. Muito bom. Agora, muito bem. Pode falar. Agora, a criança com TEA, se for um pouco mais severa a condição, eu acho que precisa mesmo estar fazendo modificações maiores, né? E diminuindo o tempo de tela. Porque, olha só, que essas crianças, elas sempre foram expostas a telas, mas era outra tela. Era uma tela de Backyardigans, era a tela do YouTube, ou era a tela de qualquer outra coisa. A tela assumiu uma função diferente. Isso. E aí, foi aí que a porca começou a torcer o rabo, né? Mas o que a gente espera é que a gente consiga sair logo dessa pandemia aí, é o que a gente está querendo, né, Lu? É o que a gente espera. E o que você deixa aí de recado final para a gente? Para os pais, para os professores, que a gente está se aproximando dos nossos últimos minutos aqui do dia de hoje. Como é que você se despede? Eu acho que durante essa pandemia é um momento difícil para todos, independente de país, independente de cultura, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que a gente tem que focar e trabalhar da melhor maneira com que a gente pode trabalhar, né? E, obviamente, a maioria das pessoas dos professores que têm o interesse, né, simplesmente, se eles estão nos ouvindo é porque eles têm o interesse de estar melhorando a condição deles como professor. Então, continuar buscando conhecimento, continuar refletindo sobre a sua prática de ensino, é muito importante. Sempre que eu posso, eu tento fazer uma autorreflexão para ver quais são as áreas que estão indo bem, quais são as áreas que eu tenho que melhorar. Né? Então, eu acho muito importante isso. E continuar tendo fé que a gente pode mudar as coisas, que a gente pode... E a gente não vai conseguir. De 100% de todos os alunos, a gente não vai conseguir. Mas se a gente conseguir 60% antes e a gente consegue 62% agora, a gente está caminhando na direção correta. Né? Continuar ao máximo, modificando e se aperfeiçoando. É isso aí. Então tá, eu queria dizer para você que eu estou muito contente de te ver, a gente não pôde se encontrar esse ano, nos últimos, sei lá quantos anos a gente se encontra. A Lu é uma amiga de infância, então, cresceu em Pirassununga, estudou aqui, fomos aluna dos mesmos lugares,
e ela me recebe na casa dela, porque eu tive a felicidade da Lu morar na Carolina do Norte, a 15 minutos do Centro TIT. Então, ela é uma pessoa que tem o coração aberto, ela e toda a família dela. Então, eu não posso deixar nunca de dizer que a gente tem, assim, um carinho muito grande por você. E a felicidade é sempre nossa. A gente que fica mais expectativa. Quando que a Vamar vai chegar? Se Deus quiser, a gente vai. E toda essa bagagem que você tem, unindo essa coisa da pedagogia com o estudo da linguagem humana, do ajuste do material com crianças pequenas, isso veio, assim, as nossas discussões até altas madrugadas em cima disso, eu não podia deixar de incluir você na nossa agenda aqui. Muito obrigada. De bate-papo, e a gente vai voltar a falar, então, de alguns ajustes curriculares para a pandemia. Precisarem, o que for dentro do meu conhecimento, absolutamente, contem comigo. Tá, vamos combinar, então. Então, pessoal, muito obrigada. Eu queria dar um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Estamos aqui, ó, estamos juntos, usem máscara, passem álcool gel, esperamos que as vacinas, assim, sejam distribuídas. Você já tomou a vacina? Chegou aí para vocês? Como que tá, professor? Tomei a primeira dose. Tomou, professor tomando a primeira dose de vacina, gente. Que Deus abençoe, que a gente consiga isso logo para a gente também. Tá bem? Então, beijo para todos. Vou encerrar a nossa live. Compartilhem, curtam a nossa página. Tem aí, semana que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre recursos visuais e recursos estruturados, com a Aline e com a Débora, que também tem a formação lá no Centro TIT. Então, quinta-feira que vem, recursos estruturados, recursos visuais para a pessoa com autismo. E na próxima, nós também temos aí uma surpresa que está chegando, e a gente está de quinta e sexta, eu estou me reunindo com queridos colegas para a gente conversar. Plataforma Forteia, dia 2 de abril, inaugura um grupo novo. Nosso curso TIT ao vivo e online já está aí até o dia 30 de março disponível para que vocês possam se inscrever. Turma pequena, e vamos começar dia 2, são 100 horas aula aí para quem quiser participar. Tá bom? Então, beijo, Lu. Muito obrigada. Um abração para todos, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.